Literatura de cordel e imagens do sertão. Aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui o romance de número 791. De um total de 1000 romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. Estamos perto de cumprir a nossa meta aí de gravar 1000 romances de literatura de cordel. Meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço a você que procure aí o botão inscrever-se. Ative as notificações do YouTube, para que o YouTube possa te avisar toda vez que nós gravarmos aqui um novo romance de literatura de cordel. Quando você ativa as notificações do YouTube, ele também vai te avisar das nossas transmissões ao vivo, pois de segunda a sábado, inclusive eu falei errado que hoje, 6 de fevereiro de 2022, nós teríamos live. Hoje não, porque hoje é domingo, mas de segunda a sábado nós temos gravação aqui de romance de literatura de cordel ao vivo. Por isso é importante você ativar as notificações do YouTube. Por engano, né? Sem querer, um mal entendido, eu falei que hoje nós teríamos live, mas hoje é domingo e nós só temos live de segunda a sábado. Temos aqui sim transmissão ao vivo a partir das 7h30 da noite, tá bom? A partir das 19h30 aqui no canal Imagens do Sertão. Não falte, venha se divertir conosco. Este romance aqui que eu vou ler agora, ele é do autor Caetano Cosme da Silva, que é o pai do seu Caetano, esposo da dona Josefa Vieira. Esse aqui é do autor Caetano Cosme da Silva, falecido em 1996, mas que nos deixou aí grandes obras de literatura de cordel, como por exemplo Lágrimas de um Condenado, a Louca do Jardim, A Filha da Louca do Jardim, O Filho do Herói João de Calais e assim por diante. Então este romance aqui, o nome dele é A Noiva de São Pedro, do autor Caetano Cosme da Silva. Beleza, meus amigos? Então vamos acompanhar aqui a leitura comigo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Quando Jesus Cristo andou com Pedro e João ao seu lado, fez cura e fez milagre, curou cego e aleijado, deixando o povo do mundo devera maravilhado. Dando a conhecer que era o prometido de Deus, vivendo entre os demais escribas e fariseus, mostrou um grande exemplo a um dos discípulos seus. Um dia ele acompanhado dos discípulos Pedro e João, disse para Pedro assim: chegou a ocasião de tu casares e fazer uma sagrada união. Disse Pedro: eu não casei-me em dias da mocidade, hoje estou velho e não quero a mulher ter amizade. Jesus disse: mas eu quero que faça a minha vontade. A resposta negativa, eu condeno que me diga, você tem que aceitar, ou com gosto ou com fadiga, casarás quando encontrarmos a primeira rapariga. Se queres, Senhor, eu quero, não poderei protestar, se faça a vossa vontade no céu, na terra e no mar, mas deixe que eu escolha com quem deverei casar. Pessoal, eu peço desculpa se eu errar aqui alguma palavra, esse romance é muito antigo, a digitação está muito ruim, tá bom? Não poderás escolher e nem me diga mais nada, casarás com a primeira que encontrarmos na estrada, seja qual for ela então, contigo será casada.
Pedro lhe disse que sim e ficou muito contente. João também disse a Jesus: Pedro está meio sorridente para casar com a primeira que surgia em nossa frente. Das montanhas de Damasco, além uma légua e meia, encontraram uma mulher amarela, suja e feia. Jesus disse: é essa, Pedro, a luz de tua candeia. Era uma moça velha e, além de tudo, idosa, maltratada sem mostrar um sinal de vaidosa. Jesus riu e disse a Pedro: é esta a tua ditosa. São Pedro olhou para ela e perguntou espantado: Senhor, minha noiva é esta? Jesus lhe disse apoiado. Pedro caiu aos seus pés, chorando muito humilhado. E disse: meu bom Senhor, que moça velha feiosa, suja pisando em tamancos e além disto é idosa. Perdão, meu Senhor, perdão, mas esta é muito horrorosa. Tu não és criança, Pedro, tua idade é avançada, ela também já é velha e ainda não é casada. Velho que casa com jovem, vive de alma agitada. E Jesus, dizendo isto, chamou e disse assim: minha filha, eis o seu noivo, dei-me graça e diga sim, que ele é um bom rapaz e você não é ruim. A moça disse: obrigada em me dar este presente, e pegou na mão de Pedro, perguntando: estás contente? Se queres, eu digo a papai, e casaremos brevemente. Ela ainda tinha pai. Pedro fez uma careta e disse: desta eu desisto, rosto feio como o seu, no mundo nunca foi visto. E disse: me dei-me o perdão, meu bom Senhor Jesus Cristo. Ser feia não é o caso, disse a moça em aflição. Sou uma rapariga velha, mas tenho um bom coração. Pedro irado disse a ela: só com outra você não. Jesus Cristo, vendo que Pedro estava zangado, disse a ele: tenha calma, não fique tão perturbado, que eu vou arranjar outra para fazer seu noivado. Mandou que a moça velha, ou mesmo a tal rapariga, fosse embora e não quisesse com Pedro manter intriga. E Pedro, se vendo livre, disse: mangue, eu dou-te figa. Retirou-se a pobre moça e Pedro ficou contente. Jesus então disse a ele que era conveniente ele aceitar a primeira que surgisse em sua frente. São Pedro disse: eu concordo em casar com a segunda, depois da que encontramos, seja Antônia ou Raimunda, porque aquela, Senhor, além de velha, era imunda. Está bem, disse Jesus, será como você queira, não faça com a segunda o que fez com a primeira. A quem encontrarmos agora será a sua companheira. São Pedro disse: eu prefiro e confio no Senhor que venha a ser a segunda, digna deste meu amor, já que a primeira foi para mim um grande horror. Assim foram viajando e adiante avistaram uma velha na estrada, e quando perto chegaram, o apóstolo João e Jesus com ela se abraçaram. São Pedro ficou de longe, desesperado da vida, sem querer chegar a ela, mas Jesus, de fronte erguida, mandou que ele abraçasse a sua noiva querida. São Pedro olhou para a velha e refletiu um segundo e disse: eu já sei que sou um castigado no mundo em casar com esta velha de espinhaço corcundo. Além de ser uma velha, tem uma grande corcunda. Eu rejeitei a primeira para ficar com a segunda, julgando mesmo que essa não fosse ser tão imunda. Mas como era obrigado, chegou-se para perto dela e bem aos pés de Jesus, São Pedro falou com ela. Jesus disse: é esta, Pedro, a sua gentil donzela. Pedro virou a cabeça, se mostrando indignado, e disse para Jesus: eu não ser perdoado, da promessa que lhe fiz, prefiro a morte enforcado. Por que, perguntou Jesus, vai quebrar teu juramento? Já o quebrei, disse Pedro, agora neste momento, mas com esta velha imunda não me una em casamento. Que ache bonita ou feia, seu casamento é com ela, é filha de boa gente e além disto é donzela. Mas Pedro disse: Senhor, eu estou com ódio dela.
Disse Jesus, ela está em dias da mocidade, só tem 104 anos, isto é, pequena idade, e de casar com você está com muita vontade. São Pedro disse, ela é um armazém de feiura, tem uma grande corcunda e um tumor na cintura. Jesus disse, ela é idosa, mas tem bastante candura. E será tua mulher daqui para segunda-feira? São Pedro disse, eu farei o que fiz com a primeira. Perdão, meu senhor, perdão, casarei com a terceira. Lhe juro em nome de Deus que a primeira criatura que encontrarmos agora terá a grande ventura de ter-me como esposo e não quebrarei a jura. Jesus disse, sendo assim, eu vou fazer o teu pedido, não lhe perdoo outra vez. Grave isto no sentido que da primeira mulher agora serás marido. Assim, ainda sendo uma velha que não deu uma passada, sem nenhum dente na boca, caindo pela estrada, sem visão para enxergar, contigo será casada. Casarei com qualquer outra, meu juramento é sagrado, ainda sendo uma louca, disse São Pedro animado, porque se eu achar pior, já sei que fui castigado. Jesus disse, é bem difícil encontrares outra amada. Pedro lhe disse, encontrarei, ou no sítio ou na estrada, seja qual for, sendo fêmea, comigo será casada. E o Jesus, filho de Deus, levantou a santa mão para o céu e caminhou, levando Pedro e João, e a velhinha ficou sentadinha no chão. Com 2 dias de viagem, Jesus, atrás de repouso, pôde encontrar outra velha, num bastão muito nodoso, mostrou-lhe Pedro dizendo, este será teu esposo. A velha, muito contente, disse a Pedro, meu filhinho, vamos casar hoje mesmo para termos amor e carinho. E disse, venha meu santo, dar-me o primeiro beijinho. São Pedro olhou furioso e viu a velha curvada, caçando o que não perdera, sobre o bastão escorada, zaroia e tinha 2 dentes na ginguilóia ressecada. Já tinha secado os nervos dentários embaixo e em cima, ficara só com 2 dentes. Pedro disse, desanima, porque uma velha desta só a Satanás anima. Até eu já tô com dó do São Pedro, até eu, irmão. Pedro voltou a cabeça para onde estava João e disse, meu companheiro, que triste situação. Jurei a Deus e não posso a Jesus dizer que não. Causa não sei o mau cheiro desta velha feiticeira, antes eu tivesse aceitado a segunda ou a primeira, do que ter jurado a Deus de casar com a terceira. Essa velha tem 2 dentes pretos da cor de carvão, um em cima e outro embaixo. Quando ela pisa no chão, eles ficam com vontade. Ah, não. Essa velha tem 2 dentes pretos da cor de carvão, um em cima e outro embaixo. Quando ela pisa no chão, eles ficam com vontade. Essa velha tem 2 dentes pretos da cor de carvão, um em cima e outro embaixo. Quando ela pisa no chão, eles ficam com vontade de servirem de bastão. Jesus Cristo, vendo Pedro chamando de feiticeira a sua futura esposa, lhe falou desta maneira, dizendo, pegue no braço de sua noiva fagueira. E não há que hesitar, assim lhe falou Jesus, ela é cega e aleijada, mas tem os olhos azuis, e mesmo todo fiel deve carregar sua cruz. É preciso que a desposes, mesmo que queira ou não queira, já que desdenhaste antes a segunda e a primeira, e juraste que casava com essa sendo a terceira. Pedro soltou um suspiro e desgostoso voltou, a cabeça para um lado e soluçando ficou, e sobre o tal casamento mais nada pronunciou. Jesus disse para os 2, cuidemos em viajar devagar com essa velha que quase não pode andar, para na primeira aldeia Pedro com ela casar.
Assim disse e assim fez, seguiram os três na estrada, na frente a velha atrás, sobre o bastão escorada, e o Pedro bem cabisbaixo, com a cara enferrujada. Jesus Cristo gracejando com Pedro dizia assim: essa foi a flor mais bela, já criada em um jardim. Pegue Pedro na mão dela, deixe de ser tão ruim. São Pedro pensou consigo que deveria abandonar a Jesus, João e a velha e por outra estrada andar, mas lembrou-se do juramento que não podia quebrar. A velha, muito contente, mesmo sem poder andar, dava 1000 graças a Deus, porque ia se casar, e o gozo da infância novamente ia gozar. São Pedro ia de lado, pensando como podia unir-se com uma velha a quem tanto aborrecia, e mais de 1000 pensamentos o pobre Pedro fazia. Com 2 dias de viagem, a pobre velha arriou ao enfado da jornada, mas Jesus Cristo levou a velha no ombro esquerdo até que se enfadou. Quando cansou, deu a João, que andou outro pedaço com ela, e Pedro então disse: essa besteira eu não faço, que eu não vou carregar, resto velho no meu braço. Dos braços do bom Jesus para os braços de João, a velha avançou 6 léguas sem precisar de bastão. Enquanto isso, São Pedro nela não botou a mão. Finalmente eles chegaram na tenda de um ferreiro, botaram a velha no chão e Jesus, bem prazenteiro, falou para ela dizendo: Deus vos salve, cavaleiro. O ferreiro olhou para ele, fez que não ouviu nada, deu as costas e retirou-se para o fundo da morada. E Jesus gritou de fora: me atenda, alma honrada. O ajudante do mesmo disse de olhos no chão: não é assim que se fala com este meu bom patrão, é preciso que se ajoelhe e bote o chapéu na mão. Portanto, fiquem sabendo, vocês e seus companheiros, que este meu bom patrão é o mestre dos ferreiros, e no campo de batalha ele é o rei dos guerreiros. Jesus disse: eu acredito que ele seja o maior nesta arte de ferreiro, e que eu sou o menor, mas ele agora vai ver que eu trabalho melhor. E disse: chame seu mestre, que eu preciso lhe falar com ele pessoalmente, com respeito sem par, para ver se ele quer uma permissão me dar. O ajudante chamou, e logo o mestre ferreiro arrodeou toda a casa, e no meio do terreiro ele disse: eu estou aqui, não atendo a forasteiro. Mas Jesus, de onde estava, botou o chapéu na mão e disse: mestre ferreiro, dê-me a sua permissão para fazer uma tempera de que tenho precisão. O ferreiro nem olhou, e Jesus caiu-lhe aos pés e disse: bom mestre, eu peço, pelo amor de Moisés, por tudo quanto é sagrado, pelo sangue dos fiéis. O ferreiro perguntou-lhe o que pretende fazer desta velhinha, uma moça. Ele ouviu Jesus dizer: se não conhece esta têmpera, é hora de aprender. O ferreiro disse: faça, que eu ainda ignoro este serviço na forja, se eu aprender melhoro. Jesus disse: é crer em mim e adorar quem adoro. Mesmo nos pés da bigorna estava a mãe do ferreiro, velha caduca e demente, e disse: ô moço estrangeiro, para trabalhar nesta forja, fale a meu filho primeiro. Jesus disse: se afaste, que eu tenho a permissão do mestre dos bons ferreiros para com a minha mão fazer esta velha moça e lhe dar uma lição. A velha mãe do ferreiro se arrastou para um lado, dizendo: misericórdia, meu Deus, que homem malvado, vai queimar a velha viva, dou-te figa, condenado. Jesus abraçou a noiva, de São Pedro lhe sacudiu, em cima das brasas quentes, e quando ela caiu, São Pedro de alegria, com toda a força sorriu. E disse: agora estou livre desta velha feiticeira, não casei com a segunda, nem também com a primeira, não quebrei o juramento e nem caso com a terceira. No fogo a velha morreu e Jesus Cristo tirou ela de dentro da forja e na bigorna botou, e com todo entusiasmo no forte malho pegou. E disse ao bom ferreiro, a Pedro e também a João: cada um sustente um malho na palma de sua mão,
e batam na testa dela, sem nenhuma compaixão. São Pedro pegou um malho e bateu mesmo na testa da velha que afundou. Jesus disse: ainda resta o corpo, os braços e as pernas, para ver se a obra presta. Pedro arrancou-lhe uma perna e João arrancou-lhe um braço. Jesus molhou pés e mão, o ventre e o espinhaço, e o ferreiro de parte, dizendo: isto eu não faço. Estava a velha queimada e quebrada de martelo, e São Pedro disse a João: me livrei deste flagelo. Jesus disse: ainda é cedo, para meu Pai eu apelo. Botou os restos da velha no fogo de novamente. São Pedro disse: esta velha não dá nem para semente. Jesus disse: ela está morta, mas viverá brevemente. São Pedro pegou sorri, e Jesus Cristo tirou de novo a velha do fogo, e na bigorna botou, e pondo o malho na mão, pelo seu nome chamou. Vem cá, ilusão dos homens, semente da perdição. Nisto os ossos se encarnaram, e na mesma ocasião transformou-se em uma jovem de grande fascinação. Demonstrava a jovem ter 15 anos de idade. São Pedro ficou contente e disse: ó felicidade, só mesmo Deus me fazia esta santa caridade. O mestre ferreiro, vendo o que Jesus tinha feito, ficou muito admirado e disse mal satisfeito: eu sou mestre, mas já vi que não faço deste jeito. Pessoal, esse romance aqui do autor Caetano Cosme da Silva parece o romance do Manuel de Almeida Filho, chamado Jesus e o Mestre dos Mestres, né? Eu não sei qual dos dois é mais antigos, se é esse ou do Manuel de Almeida Filho, eu vou pesquisar. Agora, meu estrangeiro, me diga sem falsidade, o senhor que bem conhece da minha capacidade, terá jeito a minha mãe voltar para a mocidade? Jesus Cristo disse claro: o Senhor é o primeiro no mundo sem ter parelha nesta arte de ferreiro. Se for fazer isto faz, sem olhar para meu roteiro. O ferreiro disse: é mesmo, da forma que o Senhor fez, eu posso fazer também, sem nenhuma timidez. Nunca fiz, mas hoje eu vou fazer a primeira vez. Mas peço que o Senhor, por favor, não vá agora, deixe eu fazer meu serviço, porque se a caipora me perseguiu, o Senhor faz o conserto na hora. Jesus lhe disse que sim, e o ferreiro botou a pobre velha no fogo e disse a Jesus: eu vou fazer de mamãe mocinha, porque bom artista eu sou. A velha dentro do fogo, com 2 minutos morreu. O ferreiro retirou-a e na bigorna bateu, com tanta força na velha, que Jesus se condoeu. O ferreiro então malhou no corpo dela 1 hora, e nada de arrastar a mocidade para fora. Jesus, vendo isto, disse: bom ferreiro, eu vou embora. Demore mais um pouquinho, meu nobre senhor amigo. Veja bem que eu estou com minha mãe em perigo. Dê ao menos a vida dela, já que eu nada consigo. Jesus disse: bote ela na forja de novamente, e bote carvão com sobra, para o fogo ficar quente, e se demorar demais, se perde até a semente. O ferreiro, muito triste, fez o que Jesus mandou, botou a velha na forja e em cima despejou uma saca de carvão, e com fole abanou, desculpa pessoal. Os ossos ficaram pretos, muito mais do que carvão. Jesus disse: bom ferreiro, bote as tenazes na mão e puxe os ossos para fora, para ver se tem jeito ou não. O ferreiro obedeceu e de momento arrastou os restos da velha mãe e na bigorna os botou, e com um malho de aço bateu que se enfadou. Vendo que não dava jeito, disse para Jesus assim: não pode haver outro filho miserável igual a mim. Se mamãe não viver mais, chegou o meu triste fim. Jesus, tendo compaixão do orgulhoso ferreiro, pegou na tenaz e disse: aonde eu bater primeiro? Você é melhor artista, mas bata por derradeiro.
E logo deram começo, um batia, outro batia, e dentro de 10 minutos a velha já se movia. O ferreiro pôs-se alegre, vendo que a mãe vivia. Jesus disse: bata forte, como eu estou batendo, em qualquer parte do corpo, confie no que estou fazendo, que sua mãe já está vendo, ouvindo e gemendo. Depois Jesus disse: basta, não precisa bater mais, ela já ressuscitou. Agora fique na paz com os seus, enquanto eu vou embora com os meus iguais. O ferreiro disse: amigo, eu lhe devo a minha vida, em o Senhor retornar a minha mamãe querida, que já se achava morta por minha mão homicida. Jesus disse: é isto mesmo, o erro é seu, cavaleiro, seja agora humanitário, não se julgue por primeiro, você não é nem segundo nesta arte de ferreiro. O ferreiro envergonhou-se, começou a chorar, em ter visto o seu orgulho, caiu por terra a tombar, disse: bom ferreiro é este, no céu, na terra e no mar. A velha mãe do ferreiro ficou da forma que era, nem mais moça nem mais velha, ficou a mesma pantera, e pôde ver que o filho era de fato uma fera. Depois deste grande exemplo, Jesus Cristo viajou com Pedro, João e a velha, a que ele transformou em uma jovem tão linda que Pedro se alegrou. São Pedro ia contente com sua noiva Ilusão, com um braço em cima dela, beijando a mimosa mão, alegre que só cigarra na entrada do verão. Quando ela era velha, Pedro tinha ódio dela, agora toda a beleza do mundo ele avista nela, e vamos ver se São Pedro se casou mesmo com ela. Pedro perguntou a Cristo, cheio de contentamento, dizendo: Senhor, me diga, quando é o meu casamento? Jesus disse: está chegando este sagrado momento. Amanhã, disse Jesus, tu já estarás casado com essa deusa Ilusão, a imagem do pecado. Pedro sorriu de contente e disse: muito obrigado. À noite os quatro chegaram em uma casa isolada que há mais de 5 meses tinha sido abandonada, e como Jesus Cristo quis, nela arranjaram pousada. Depois da ceia, Jesus fez logo a separação, separou dos homens a moça que se chamava Ilusão. Pedro ficou muito triste, mas não deu demonstração. São Pedro dormia pensando em casar no outro dia com a querida Ilusão, mas coitado não sabia que casamento para ele no mundo não existia. Às 4 da madrugada, Pedro cobrou o sentido e disse: eu ainda hoje me caso e serei marido, e procurou a Ilusão, tinha desaparecido. Pedro ficou muito triste, lamentando a sua sorte, mas Jesus Cristo lhe disse: tenha calma e se comporte, que a ilusão traz pecado, e o pecado traz a morte. São Pedro, arrependido, a Jesus pediu perdão, e também a Jeová de todo o seu coração, e terminou os seus dias em jejum e oração. Casamento, disse Pedro, ajuda o homem a pecar. Eu, por amar a Ilusão, tive muito que orar. A Deus eu pedi perdão, não tive condenação. O bom Deus veio me salvar. Esse romance é incrível. Tinha que ser, né? Do autor Caetano Cosme da Silva. Tá aqui o acróstico. Tinha que ser. Pessoal, eu pausei aqui a gravação para fazer uma pesquisa. Pausei a gravação. Eu não encontrei as datas dos romances, tá bom? Não encontrei aqui para eu falar para vocês qual era o mais antigo, se esse do Caetano ou do Manuel da Almeida Filho, né? Que ambos parecem muito, os romances se parecem muito. Era normal, pessoal. Antigamente, o mesmo poeta escrevia uma história e o outro poeta ia lá e escrevia uma história no mesmo sentido. Por exemplo, o Juvenal e o Dragão. Tem lá a história do Manuel, do João Martins de Ataíde, e tem a do Manuel Pereira Sobrinho, por exemplo, né? Outro exemplo aqui, Coco Verde e Melancia. Tem lá, se eu não me engano, a do José Camelo e tem também a do Manuel Pereira Sobrinho, igual aqui. Essa história parece muito com a história do Ferreiro de Jesus e o Mestre dos Mestres, né? Do Manuel da Almeida Filho. Não é porque um plagiou o outro, não é nada disso.
É porque eles se escreviam mesmo. A maioria desses poetas, eles eram amigos, na verdade, né? A maioria eram amigos, eles se conheciam, a maioria se conheciam. E assim, é uma grande história essa história aqui. Eu gostei muito, viu, Caetano? Caetano Cosme da Silva aí, filho do seu Caetano. Eu sei que você vai assistir esse romance. Eu gostei muito aqui desse romance do seu pai, viu? Muito bom. Valeu, grande abraço.